Na semana passada, abrimos o programa discutindo o esvaziamento do G20 diante da ausência dos Estados Unidos. Falamos sobre o risco de o principal fórum econômico do mundo perder relevância no momento em que as placas da ordem internacional já não se movem com suavidade, mas com erosões silenciosas. Pois nesta semana surgiu uma atualização importante. O governo Trump, agora assumindo a presidência rotativa do G20, anunciou que pretende usar esse posto para recolocar os Estados Unidos no centro do debate global. O Departamento de Estado divulgou sua prioridade para o G20, foco em crescimento, energia e tecnologia, temas que contrastam com a pauta da última cúpula em Joanesburgo, que enfatizou justiça social, dívida global e transição energética. Com a presidência agora em mãos americanas, veremos na prática 2 projetos de mundo disputando o mesmo fórum, o modelo multilateral defendido pela África do Sul e a agenda econômica e tecnológica de Washington. Os Estados Unidos sediarão a cúpula do G20 do ano que vem no campo de golfe Trump National, em Miami, na Flórida. Aspas para o presidente americano. Teremos a honra de sediar a cúpula do G20 aqui nos Estados Unidos pela primeira vez em quase 20 anos, disse Trump ao assinar uma série de decretos executivos no Salão Oval. O G20 quis provar que continua relevante, mesmo sem a principal potência do Ocidente. Mas até onde vai esse esforço? Como essa reaproximação seletiva dos Estados Unidos muda a dinâmica do G20? E mais importante, o que esse movimento diz sobre a nova arquitetura da ordem internacional? Eu vou jogar para eles então, Flávio. Donald Trump retomando a presidência do G20. Falamos semana passada como o G20 vem perdendo relevância. Que caminho você acha que Trump vai colocar agora o fórum? Ana, acho que na verdade essa questão é muito mais simples do que parece. O Trump quer retomar o poder, ou seja, o do G20 decide um monte de coisa por eles próprios. Os Estados Unidos é mais um número solitário ali em meio a vários outros. O Trump quer retomar o seu, não é só o protagonismo, mas é seu poder decisório. Os Estados Unidos não podem ter o mesmo peso de uma África do Sul para decidir algumas coisas, e principalmente, acho que é a questão fundamental do século XXI, a matriz energética está mudando, ela envolve questões e commodities muito complicadas, porque boa parte delas são controladas por ditaduras pelo mundo. A gente conhece a história do petróleo, né, os petrodólares que dominavam os anos 70, os anos 80, inclusive as instituições como o próprio G20 surgiram meio que como uma resposta a isso, e agora você vai ter algumas outras energias também, onde o Brasil pode entrar no jogo, que também envolvem terras raras, tudo isso. O G20 agora vai ter que dar uma resposta adequada, que até o presente momento não deu. Então tem que tirar esse multilateralismo e vamos negociar aí ponto a ponto, né, país a país. Bernardo, você acha que o Trump vai aceitar encontrar no meio do caminho essa pauta woke do clima, dívida global, justiça social? Você acha que ele vai fazer algumas concessões ou não? Ele vai falar, vamos falar do que de fato o mundo precisa? Ana, a questão é muito simples. O que deu vamos dizer, esse tripé de justiça social, dívida global e transição energética? Só deu errado. Só deu errado. Ou seja, justiça social, que é esse conceito elástico que cabe qualquer coisa, normalmente usado para redistribuir recursos de maneira ineficiente, para concentrar muitas vezes em ONGs, com regulações excessivas até e expansão infinita desses organismos, mais uma vez, multilaterais, que nós tanto criticamos no outro programa. Depois, a questão de dívida global, que é, vamos dizer, um chamado recorrente que acontece por meio desses organismos para a transferência de riqueza desses países, principalmente daqueles pobres ou que estão começando a se desenvolver ou estão em alguma dificuldade,
né, sempre administrados por esses tecnocratas, fundos obscuros, e que acaba não resolvendo, de fato, a fonte do endividamento, que é o subdesenvolvimento desses países, e, por último, a transição energética, que toca justamente nesses dois pontos. Ou seja, não como uma inovação, que eles falam, mas simplesmente como restrição o tempo inteiro. Querendo forçar uma mudança da matriz energética, acaba punindo esses países mais pobres, que são sempre os que mais sofrem, metas muito rígidas de controle e desenvolvimento, e abandono, vamos dizer, prematuro desses países de fontes baratas de renováveis, como, por exemplo, o petróleo, que o Trump tem falado tanto. Então, essa vamos dizer, resposta que o Trump deu de crescimento real, energia barata e tecnologia é justamente o oposto de tudo isso que está sendo proposto. Então, é importante ele fazer isso porque toca no que o Flávio falou, não é só poder para os Estados Unidos, é poder para estes países subdesenvolvidos, estes países que estão em desenvolvimento, para terem força e saírem da dependência de China, Irã, Rússia e esses, vamos dizer assim, bullers, né, internacionais, esses dominadores que usam esses países para crescer. Então, é dar autonomia, poder real para criar relacionamentos bilaterais que são muito mais frutíferos do que essas reuniões aí de falatório que não dá em nada. Bom, e como o nosso programa é de leste a oeste, eu sempre gosto, e nós somos um programa chique, porque nós temos um comentarista, um correspondente em Londres. Eu sempre gosto de perguntar para o Ivan a perspectiva da Europa, do velho mundo, em relação... Porque, sinceramente, Ivan, às vezes, Califórnia e Londres não estão apenas... estão distantes geograficamente, mas comungam essas pautas todas dessa nova agenda globalista. Como você vê esse contexto, então? Como está sendo visto esse contexto do G20 de Joanesburgo e do G20 do ano que vem nas mãos de Donald Trump? Então, Ana, a gente precisa fazer uma rápida retrospectiva. Vamos pegar aí, então, o G20 da África do Sul. Foi um fracasso. A COP, recentemente no Brasil, flop, não precisa, a gente já abordou bastante aqui essa questão. O G20 do Brasil de 2024 também foi um fracasso. Todo mundo lembra do G20 do ano passado porque a primeira-dama do Brasil ofendeu o Elon Musk daquela maneira. Então também os europeus estão vendo nesse G20 lá dos Estados Unidos como uma oportunidade de reaproximação, de ocidentalização, talvez, né, de novo, dessas instituições que foram tomadas por chineses, por russos, justamente para corroer a sociedade ocidental. Então é uma oportunidade. E, Ana, o ano que vem, ele é muito importante nos Estados Unidos, porque nós temos eventos esportivos, né, a Copa do Mundo, junto com o Canadá e o México, as comemorações de 250 anos da independência dos Estados Unidos, algo que você sabe o quão importante é para os americanos. Desculpa, né? E também Ivan. essa questão... Desculpa. Não, desculpa a independência. 250 anos, eu gosto disso. 250 anos da independência. Eu sou monarquista, hein? Sou monarquista, todo toco Ivan. Por enquanto. Ele não completa a frase, Ana, ele não quer completar. Desculpa a brincadeira, Ivan, mas não resisti. A independência dos Estados Unidos, de vocês. Dos britânicos, de vocês. Desculpa, Ivan. Por enquanto. Você sabe que nós estamos trabalhando nisso, né? Bom, brincadeiras à parte, a gente tem, né, esses 250 anos de independência em relação ao Reino Unido e os americanos vão comemorar muito. E o G20 também faz parte disso. Então é uma oportunidade que o presidente Trump terá de mostrar ao mundo, através desses eventos, e o G20 ele é isso, decretar o fim da agenda woke e da volta dos Estados Unidos, talvez versão anos 80 atualizada para os anos de hoje. Ou seja, Make America Great Again. Ele terá a oportunidade de mostrar e desempenhar para mostrar que realmente ele está fazendo a América grande novamente. E para a América ser grande novamente, ela precisa ser protagonista com suas pautas, com suas agendas em um grupo tão importante como o G20. E eu acredito que a diplomacia americana já trabalha nisso. Um detalhe importante sobre esvaziamento de eventos. O secretário Rubio não participará da cúpula da OTAN, que acontece também nos próximos dias. Isso é extremamente importante. É a primeira vez que um secretário de Estado dos Estados Unidos não participa da cúpula da OTAN em anos. Mas, em contrapartida, nós temos a preparação aí para, aí sim, o G20, e espero eu, ser um sucesso
aí no Trump Golf Tour, não é? É isso? Onde será organizado o evento. Então, essa é uma grande oportunidade e os Estados Unidos não irão perder essa oportunidade, Ana. E nessa agenda também, Ivan, tem os midterms, né? No final do ano que vem e faz, né, todo 2026 será um ano importantíssimo para os americanos e para o Ana, mundo. esqueci, tem mais um detalhe importantíssimo do ano que vem. 50 anos do filme Rocky Balboa. Isso aí tem que estar na agenda também das comemorações aí nos Estados Unidos. É o ponto mais importante, Ivan.